Olá, como vocês estão? Desejo que sejam todos muito bem. Quero agradecer a todos que estão conosco aí, fazendo parte dessa egrégora desde o início do canal, aos novos inscritos, aos que curtem, compartilham. Sejam sempre muito, muito bem-vindos. Resolvi fazer uma leitura agora, fui intuída, fazer uma leitura intuitiva. Ficou ótima essa redundância, né? Vamos respirar fundo. Vamos nos conectar à nossa espiritualidade. Vamos pedir licença aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias e mentores. Nos colocar numa posição de receptividade quanto ao que vai ser dito, falado. Que eu seja um instrumento de luz, clareza, objetividade. Que a espiritualidade possa atuar através de mim. Para todos que chegarem até essa mensagem, se não fizer sentido para você, libera, solta, que tem um destino certo, tá bom? Eu vou tirar uma carta do Caminho Sagrado para saber sobre o que a espiritualidade quer falar conosco. Por favor. O que nós vamos falar? Já saiu a carta aqui. Dimensão dos sonhos. Visão ilimitada. Vou deixar esse aqui, vou pegar o mitológico, eles inspiraram aqui o mitológico. Sussurraram, né? Depois eu pego o Yogananda, vou pegar o tarô mitológico. 33 é um número mestre. Se a gente soma, dá o 6, que é a carta dos enamorados. São decisões, escolhas. Ter uma visão ilimitada. O que para você é um desejo de realização que te traria muita felicidade no sentido de completude? Vamos lá, por favor. Tarô. Sabe aquilo que você deseja e que acha que não é tão simples assim? Se abre, se permite ter uma visão ilimitada, tudo é possível. Tudo é possível. Quem tiver interesse aí na numerologia, pesquisa. O número 33 é o número mestre. Vou tirar mais 3 cartas. Por favor, espiritualidade. Vieram 4. Mas eu vou deixar. Pediram para receber, vou receber. O que nós vamos falar aqui? Existe uma situação que foi finalizada. Foi uma frustração, uma decepção. 5, né? O 5 sempre fala de instabilidade, fala de situações inesperadas. E em Copas a gente tem uma situação que mexeu muito com o seu emocional. Muito. Te trouxe uma decepção.
talvez seja justamente algo que você acreditou que fosse uma grande realização, mas só que não aconteceu do jeito que você esperava. Por isso a frustração. E aí você precisou se reconectar com seu emocional, buscar todas as habilidades adquiridas aí no decorrer da sua jornada. Se você chegou aqui, com certeza você já é uma pessoa que busca o autoconhecimento, que busca um contato maior com o espiritual, com o divino que há em você. E você precisou pegar todos os seus recursos e trazer um início, um novo início, finalizar, entender, trabalhar essa frustração, finalizar esse ciclo e adquirir uma maior autonomia emocional, uma autorregulação emocional. E isso estava ligado à sua figura materna, tá? E é importante observar que muitas vezes, algumas situações que nós passamos têm uma relação direta com a nossa ancestralidade. E essa frustração fez você reconsiderar a sua forma de lidar com as questões emocionais mal resolvidas. Te colocou no espaço de reavaliar sua postura. Foi simples e linear? Foi fácil e tranquilo? Não. Porque primeiro você precisou passar pelo luto, né? Da insatisfação, da perda. E você passou. Primeiro você não quis acreditar, você negou, entrou no processo, até que você resolveu encarar de frente que você não tinha alcançado seu desejo. E isso aí foi um start para que você olhasse para dentro, olhasse para a maneira de você abordar as suas relações, as suas frustrações. E você fez isso. E se tornou aí uma rainha de copas. Fez essa passagem para uma rainha de copas, que é aquela que nutre, que cuida, bondosa, generosa e que tem domínio do emocional. Não tem medo mais de lidar com as questões emocionais. Precisei parar um pouquinho, a garganta às vezes me incomoda. Então você fez todo esse movimento a partir de uma frustração. Percebe que aquilo que desestabiliza é o insumo, o adubo para te gerar um outro nível de consciência e de autorregulação emocional. E essa frustração tinha a ver com uma completude, de se sentir completa. Está muito forte aqui uma relação amorosa. Tá? Se não for para você, pode ser um contrato de trabalho que você imaginou que iria ser de uma forma e não aconteceu da forma como gostaria. Mas era algo que transmitia para você ali, se tivesse se concretizado, uma ideia de
preenchimento, de satisfação muito grande. E aí você recuperou o seu domínio emocional, entrou em equilíbrio, entendeu que para que seja qual for a parceria, é importante que exista o equilíbrio das trocas, é importante que você enxergue o outro lado e o outro lado te enxergue, mas te enxergue sem projeções, sem ilusões. E foi isso também que você, nesse processo, aprendeu a olhar para você de um olhar, de uma lente mais profunda, mais íntima, reconhecendo alguns comportamentos que não eram favoráveis e tirando e entendendo também, para que as relações cresçam, floresçam e sigam o fluxo de desenvolvimento normal, é necessário que a gente enxergue o outro como ele se apresenta e não como a gente idealiza. Como assim? A gente normalmente gosta no outro, se apaixona pelo outro, ou cria uma conexão com o outro, seja em qualquer tipo de relação, a partir das nossas projeções. A gente ama no outro, a gente gosta no outro aquilo que se parece conosco, que representa o nosso ideal de pessoa, de comportamento, de postura. Eu idealizo, crio a imagem de uma parceria ideal, seja no campo amoroso, seja no campo do trabalho, social. Eu crio esse ideal de parceria e quando eu vejo alguém, eu idealizo, eu coloco esse ideal sobre essa pessoa. E enquanto ela está correspondendo ao que eu acredito que seja, comunique com esse ideal que eu formei dentro de mim, que todo bom sócio tem que ser assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Enquanto ele vai correspondendo isso, eu estou em processo de encantamento. Mas é como se eu estivesse em encantamento pelo ideal que eu criei, que na realidade não representa aquela pessoa. Se é uma relação amorosa, eu coloco as minhas expectativas naquilo que eu idealizo como seria um parceiro ideal ou uma parceira ideal. Então, cada vez que a pessoa age de uma maneira que entre nesses pré-requisitos que eu estipulei, eu vou me encantando. Me encanto. E quando, com o passar do tempo, essas projeções vão caindo e vai aparecendo a pessoa de fato quem é, onde começa a haver ali um desencanto. Por quê? Porque eu me apaixonei, eu criei uma expectativa de uma pessoa que só existia na minha cabeça. E quando a pessoa foi se mostrando, que eu não enxergava a pessoa, eu só enxergava o que eu imaginei que fosse o melhor. E quando começa a aparecer os traços verdadeiros da pessoa ali, sem as minhas projeções, aí pode haver um desencanto. Então, nessa sua frustração, ela gerou essa compreensão de que eu preciso achar um ponto de equilíbrio dentro de mim entre o real e o ideal, entre o emocional e o racional. Eu preciso equilibrar isso. Eu preciso achar o meu centro, parar de criar ilusões a respeito de alguém ou sobre mim mesmo, entender que existem hábitos e comportamentos em mim que não são interessantes. De repente eu sou uma pessoa que, por N motivos, dada a minha história, eu tenho uma necessidade muito grande de validação. Então eu preciso que alguém seja perto de mim o tempo todo, de repente utilizando
dentre as 5 linguagens do amor, vamos supor que a minha seja justamente a de palavras de reconhecimento, né? Eu tenho essa necessidade de que as pessoas falem para mim o quanto eu sou boa, o quanto eu gosto de estar comigo, etc. E eu preciso entender que essa é a minha linguagem, necessariamente não é a linguagem do outro. Porque uma outra linguagem que tem são serviços de qualidade, prestar pequenos serviços para o outro, auxiliar nas tarefas diárias. Tem gente que a linguagem que tem mais peso para ela é justamente isso, de fazer pequenas tarefas, de realizar pequenas ajudas. E se você não reconhece isso na pessoa, que ela precisa disso, e se você tiver interesse, lógico, de construir uma relação mais equilibrada, e se a pessoa não tem essa noção também que ela precisa disso, você vai ficar falando que gosta isso e aquilo e não ajuda. E para ela, o ajudar nas tarefas cotidianas tem muito mais valor do que, às vezes, uma palavra de afirmação. Não sei se eu fui clara. Quem tiver interesse no assunto, existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Eu não lembro a autora aqui agora, depois eu posso até falar mais sobre isso. Então você percebeu alguns traços que eram projeções, que eram você em relação ao outro. Você tirou essas ilusões, você entendeu a necessidade de equilibrar, de ter trocas equilibradas. E isso você trouxe para o seu dia a dia. Foi um aprendizado para o seu dia a dia. E mais ainda, quando você passa por todo esse processo, você entende também que para que você alcance os seus sonhos, é o que a Carta dos Caminhos Sagrados disse ali para nós, você precisa ser autocentrado. O que é autocentrado? Conciliar o seu emocional, o seu racional, o equilíbrio das trocas. Primeiro com você. Saber equilibrar todos os setores da vida. Pegar todas as ferramentas que você já tem. O seu equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, emocional e material. Junto disso, você tomar as rédeas da sua vida e ir em busca da sua realização. Ampliou o seu campo de visão a respeito do que é possível você fazer para se realizar enquanto pessoa. Olha aqui como a dimensão do que, para quem está ressoando com essa mensagem, lógico, o quanto você ampliou a sua consciência a partir de um fato, de uma circunstância que te trouxe uma frustração. É lógico que não é tão simples assim como está sendo dito aqui. Isso levou tempo. Até você sair da situação ali, às vezes de vítima. A gente está falando de pessoas que já têm uma caminhada no autoconhecimento, né? Então não foi exatamente só por isso, mas isso foi um gatilho que ampliou, que fez você ter uma virada de chave. Onde você percebeu que alguns comportamentos que você tinha em outros relacionamentos não condizem mais com a sua pessoa. Que você não tem que ter o controle da situação. Ao contrário, você precisa abrir mão do controle. Porque o que não diz respeito a você, não tem como controlar. Às vezes não conseguimos nem controlar o que diz respeito a nós. Tamanha, às vezes, a nossa instabilidade. Então, qual foi o maior ganho, né, para quem ressoa essa mensagem? Você tinha uma idealização de uma união. Eu vejo muito mais uma união amorosa aqui. Você achou que seria a união. Isso não aconteceu. Te levou para um estado de luto. Luto no sentido de que você perdeu ali, aquilo foi te tirado. Mesmo que seja momentaneamente, não sei, enfim, cada um se encaixa na história.
Isso te levou ao quê? A perceber a necessidade de você equilibrar o seu emocional, o seu racional, o mental, o espiritual e o material. Você foi pegando todas as habilidades que você já vinha ali construindo ao longo da sua jornada. Você se empoderou disso, percebeu que a sua realização não está diretamente relacionada a alguém na sua vida, ao contrário, a sua realização precisa partir de você, do seu autocentramento, do seu protagonismo. O que vem, as pessoas que chegam de fora, elas agregam, mas a responsabilidade para tomar as rédeas da sua vida, se equilibrar em todos os aspectos, tirar o véu das ilusões daquilo que você fazia que não faz mais sentido. Entender que para que as coisas aconteçam, tem que existir uma troca equilibrada. Se eu quero aumentar, por exemplo, a minha renda, eu preciso doar também energia para isso. Eu preciso desprender energia, seja para montar um negócio, seja para buscar uma promoção no trabalho, seja para... Enfim, eu preciso empreender energia, eu preciso dar os meus passos para que o caminho se abra, para que eu possa ter uma visão ilimitada daquilo que eu posso alcançar. Eu saio de uma visão estreita, que eu só me realizo a partir do outro, que eu preciso estar numa relação para que eu consiga caminhar, né? Sendo que o outro ele vem só para agregar e não para ser um suporte para que você consiga as coisas. A sua vida, o seu poder de realização, ele precisa acontecer em paralelo. O outro vem agregar algo, isso, aquilo, outro. As pessoas que chegam, sim, mas elas não são determinantes no rumo da conquista dos seus sonhos. Por quê? A principal responsável para a realização dos seus sonhos é você. É você. E aí, a gente está falando aqui de um processo de individuação também, né? Que é o equilíbrio das energias, é o equilíbrio luz-sombra. É perceber aquilo que estava no escuro, eu coloco luz, percebo que não é só que daquela maneira, aquela minha postura dentro da construção de uma relação, de um contrato de trabalho não é interessante, né? Mas junto com isso também, quando eu olho e falo, poxa, eu tenho uma necessidade muito grande de ter controle. Mas eu não posso ter controle sobre o outro. Eu só posso ter controle sobre mim. Opa, isso estava na sombra. Eu precisei passar por várias experiências para entender que eu não tenho controle sobre o outro. Apesar de trazer na minha sombra essa necessidade de controle, eu coloquei isso sob a luz, eu iluminei isso e percebi que eu tenho sim essa característica, mas que ela não funciona quando se trata do outro. Então o que eu fiz? Usei o lado luz disso tudo. Opa, se eu não posso ter controle sobre o outro, eu vou utilizar essa minha necessidade de ter controle sobre mim, sobre controlar o meu emocional, conhecer o meu emocional, o meu racional, o meu espiritual, o meu mental e traçar uma forma de alinhar com todas as ferramentas, com todas as habilidades que eu já tenho, equilibrar as minhas trocas, equilibrar a minha energia. Eu vou trabalhar aqui no meu profissional, mas eu vou trabalhar nas minhas relações, eu vou trabalhar na minha vida espiritual, eu vou trabalhar na minha vida emocional, no meu mental. Eu vou entrar em equilíbrio, eu vou tirar as ilusões. O exemplo é esse, que eu não posso controlar. Tem uma ilusão que eu tenho, que eu tinha, né? A pessoa que ressoa com isso aqui que eu tinha, que eu poderia controlar o outro. Não, eu não posso, mas eu posso voltar
esse autodomínio para mim, para as minhas realizações. E aí eu coloco o meu lado luz, meu lado sombra, inconsciente, eu pego a minha energia feminina e a minha energia masculina, assumo a rédea da minha vida e vou realizar aquilo que eu desejo para mim, independentemente se vai ter alguém ou não do meu lado, porque eu entendo que isso depende exclusivamente. Se nós pudéssemos assim resumir, as cartas que aparecem aqui são cartas que falam da questão do controle, do domínio da habilidade dos 4 elementos. E eu tenho carro, que é a carta de movimento, de realização, né? E eu abro um campo de infinitas possibilidades de realização a partir de mim, a partir do que eu escolho, a partir do que eu decido, a partir daquilo que eu retiro que não é mais necessário, que eu já entendi que não tem necessidade, me posiciono diante do que eu desejo e sigo rumo à minha realização, à conquista aí dos meus sonhos. Vou tirar uma carta dos acordos espirituais. Fez sentido para você? Se ressoa com você, deixa eu saber. Isso é uma verdadeira tiragem de ampliação de consciência, né? Quando eu consigo enxergar o que não funciona mais, volto para mim, acho meus pontos de equilíbrio. É um trabalho que demanda olhar para as dores, para os incômodos, tirar os véus das ilusões e tomar as rédeas da vida, né? O protagonismo. Vamos ver a carta que chega aqui para nós. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Viu como, para quem ressoa essa mensagem, você transformou um processo de decepção, de frustração, de não realização de uma expectativa, em um movimento todo de ampliar a sua consciência, resgatar o seu poder pessoal e ousar ir além dentro de um processo de uma visão ilimitada de conquista e realização dos seus sonhos, daquilo que você acredita que é importante para você. Espero que tenha feito sentido. Às vezes fez para uma pessoa só, não tem problema, né? Sempre tem o endereço certo. A espiritualidade sempre traz o recado para aquele que precisa ouvir. Abraço fraterno, grata espiritualidade.